93, seu bando de Guararara. Eu sou Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza. E hoje vamos falar de algo um pouquinho diferente. Vamos para um lado mais conceitual de Telemann, porque se fala muito de amor, de liberdade, então, né, de vida, fala de luz, mas ninguém para entender do que diabos está falando. E termina falando bobagem. Então hoje vamos parar de palhaçada e entender o que, afinal de contas, são os tais 4 pilares da lei de Telemann. Sem frescura, sem achismo. Mas antes que você feche esse vídeo achando que isso é papo de culto ou festival hippie de fim de semana, ou pior ainda, que isso é curso de autoajuda com 6 parcelas no cartão, para, respira, dá uma chance pro Ranzinhas aqui, né? O que eu vou apresentar hoje é um sistema filosófico articulado, coerente, escrito no começo do século XX por um inglês irritante chamado Aleister Crowley. E, mais especificamente, está num texto chamado Liber 150 vel Leam, de Lege Libellum, que em latim quer dizer mais ou menos o livrinho da lei. Isso porque o livrão da lei é o Liber al vel Leges. Mas tá, essa coisa de lei aí, que raio de lei é essa? Faz o que tu queres, será o todo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. Pronto. Essas são as 2 frases que definem Telemann. Se você já ouviu falar, que ótimo. Se é a primeira vez, não se preocupa, até o fim desse vídeo elas vão fazer sentido. Ou pelo menos vão fazer mais sentido que essa bobagem de seja a melhor versão de você mesmo. A proposta de hoje é simples. O texto diz que essa tal dessa lei, que é Telemann, brotam 4 raios, tipo os 4 braços de uma cruz. E esses raios, ou pilares, são a liberdade, o amor, a vida e a luz. E eu sei que isso parece um daqueles quadrinhos que jovem místico gosta de pendurar na parede. Só que, na verdade, são categorias filosóficas de um caminho espiritual que tem toda uma lógica interna. E nós vamos destrinchar essa lógica, um pilar de cada vez na ordem que aparece no texto. Liberdade primeiro, depois amor, depois vida e, por último, a luz. E por que nessa ordem? Porque o próprio texto deixa claro que você não chega no mais difícil sem passar pelo mais simples primeiro. E luz nesse sistema é a coisa mais difícil de colocar em palavras que existe. E aí, ô Paruara, tá gostando aqui no canal? Mas que beleza, né? Então dá uma forcinha pro Ranzinza, pomba. Mas como é que eu posso ajudar? Calma, eu explico. Primeiro, deixa aí o teu like e compartilha o vídeo, porque aí o YouTube vai entender que o canal vale a pena e divulga para mais gente. Você também pode deixar um comentário, faz uma pergunta, me corrige quando eu falar besteira, só não vale a xingar, ok? Aliás, aproveita para se inscrever e ativar o raio do sininho, aí você não perde nenhum vídeo novo. Mas o melhor, vem ser membro do clube do canal. Pela merreca de R$ 11,90 por mês, você vira um Paruara oficial e ganha selinho de fidelidade, seu nome aparece no canal e nos vídeos, tem prioridade nos comentários, tem acesso à videoteca Ranzinza, tem uma penca de vídeos exclusivos para membros. Ou por R$ 27,90 pode ser um Paruara Plus, com tudo aquilo e mais. Acesso ao grupo VIP no WhatsApp, acesso direto às lives e à videoteca Ranzinza Plus. Fora o que, os membros recebem os vídeos aqui por inteiro, sem edição, já na terça-feira. Ah, se der, manda uma merreca aqui pelo Pix, né? Sempre ajuda a pagar os boletos. E se for comprar qualquer bagulho na Amazon, usa aqui o meu link de afiliado que eu ganho lá uns trocados. Valeu então, gente! E volta pro vídeo. Só que antes de entrar nos 4 pilares, precisamos entender o que diabos é essa tal de lei de Telemann.
Afinal, se os tais 4 raios brotam dela e você não sabe de onde eles vêm, você não vai entender o porquê que eles são importantes. Telema vem do grego e significa vontade. E a lei de Telema é basicamente isso. Viva de acordo com a sua verdadeira vontade. Não com seus desejos do dia. Não com o que a sua mãe quer. Não com o que o mercado paga melhor. A tua vontade, com V maiúsculo. Aquela coisa mais funda, mais sua. Aquilo que você passa boa parte da tua vida tentando ignorar. O texto diz assim: sabeis primeiro que da lei surgem 4 raios, ou emanações. Assim, se a lei for o centro do vosso próprio ser, elas devem necessariamente preencher-vos com a sua bondade secreta. Ou seja, se você encontrar esse tal centro, a tua verdadeira vontade, essas 4 potencialidades vão emergir naturalmente. Liberdade, amor, vida e luz não são coisas que você compra ou aprende num workshop. Não tem cursinho à venda ou tutorial no YouTube disso. Quer dizer, até tem, mas é trambique. Esses pilares são consequências. Consequências de viver de acordo com o que você é, no fundo mais fundo, com quem você realmente é. E o texto é bom bastante para reconhecer que isso é dureza. Não é lendo um post inspiracional no Instagram que você vai chegar lá. É ralando para cabojas. O texto começa pela liberdade e explica por quê. É da liberdade que primeiro quero escrever para vós, pois a menos que sejais livres para agir, não podeis agir. Faz sentido, né? É pré-requisito. De que adianta falar de amor, vida e luz se você está todo enrodilhado por dentro? Se você nem sabe o que quer de verdade, de que liberdade você está falando? E aí o texto bota o dedo na ferida logo de cara. O grande laço de todos os laços é a ignorância. Ignorância. Não é a pobreza, não é a socialidade, não é o tal do sistema. Ignorância. Ué, então precisa fazer faculdade? Não, diacho, tem nada a ver. É ignorância de si mesmo. É ignorar quem você é, não saber o que você quer, não saber quem você é na fila do pão dessa padaria que é o universo. Ai, mas isso é papo de coach. Conhece a si mesmo, seja autêntico, blá blá blá. Não é a mesma coisa. Deixa eu explicar por quê. O se conheça do coach quer dizer, descubra as suas preferências de consumidor e monetiza os seus talentos. O se conheça de Telema quer dizer, descubra a sua verdadeira vontade. Não apenas o que você quer agora, mas o que você é, no nível mais fundamental da sua existência. A relação entre aquilo que é o seu eu e todo o resto que é o não eu. Ou, em papo de místico, a relação entre o microcosmo e o macrocosmo. Seu propósito na ordem total das coisas. Não é só o seu trabalho ou no seu relacionamento. Você vê que isso é uma escala completamente diferente? E o texto usa uma imagem muito bonita para isso. Cada ser humano é uma estrela. E a sua liberdade começa quando você descobre qual estrela você é. E começa a seguir a tua própria órbita, ao invés de ficar tentando imitar a órbita de outra pessoa. Quando você começa a ser honesto consigo mesmo e para de querer ser alguém que você não é, ou que você acha que é, ou querer ser alguém que você gostaria de ser, ou não gostaria de ser. E aqui vem uma parte que todo mundo faz cara de tacho. A liberdade verdadeira é a vontade unificada. Como assim? Liberdade não é você fazer qualquer coisa que dê na telha? O que isso tem a ver com essa tal de vontade unificada e essas esquisitices todas?
Tá aqui o pulo do gato. Ó, o texto diz assim: imaginai um prego para madeira lenhosa com 20 pontas. Ele, de fato, já não é mais um prego. Se um prego tem 20 pontas, ele não vai entrar em lugar nenhum. Serve para porcaria nenhuma. Da mesma forma, se você tem 20 desejos brigando para a atenção dentro de você, você não vai a lugar nenhum. Você só vai ficar desperdiçando energia, você vai estar andando em círculos e se frustrando o tempo inteiro. Liberdade, em termos telêmicos, não é ausência total de limite. É o estado em que você está tão alinhado com a tua verdadeira natureza que qualquer distração vai aparecer naturalmente como que ela é. Uma distração, é um peso, é um atraso na tua vida. Vamos voltar para o texto. Sentireis as distrações de vossa vontade como o que realmente são. Elas não mais vos parecerão agradáveis e atraentes, mas como correntes, como vergonhas. Sabe aquela pessoa que está tão focada no que ama fazer que nem percebe que esqueceu de almoçar? Que parece que o tempo para quando ela está fazendo aquilo que gosta? Não é por causa de uma disciplina toda sofrida. Ela não vê aquilo como uma obrigação dolorosa. Ela vê como um prazer. A liberdade que o texto descreve parece muito com isso. Isso que é a tal da vontade unificada. Mas tem um detalhe interessante mais no texto. O próprio autor admite que, apesar de ter feito votos quase desde criança, apesar das maiores forças do universo estarem do lado dele, apesar do hábito já empurrar na direção certa, ele vacila, ele hesita, ele se arrasta. No próprio texto, o Crowley admite o seguinte: ainda não cumpri minha vontade, eu me desvio todos os dias da tarefa designada. Gente, isso está num livro de filosofia espiritual feito para te inspirar, né? Só que olha só, mesmo Crowley, que era um poço de arrogância, está admitindo que é imperfeito, que falhava, que às vezes andava para trás. Isso é honesto, que é raro nesse tipo de texto. E é importante, porque o texto não está te prometendo uma pílula mágica de iluminação. Ele está descrevendo um caminho que exige trabalho de verdade. E é realista o bastante para admitir que todo mundo vai quebrar a cara de vez em quando. Mas que ainda assim é possível um progresso de verdade, se você insistir e ralar de verdade. E tem uma diferença que o texto faz sobre liberdade que eu preciso mandar aqui para vocês. Liberdade verdadeira não é fazer tudo que você quer quando você quiser. É matar o desejo impulsivo e matar o medo. Porque desejo e medo são duas faces da mesma moeda. Olha o texto. O bêbado bebe e fica bêbado. O covarde não bebe e treme. O sábio, corajoso e livre, bebe e dá glórias ao Deus Altíssimo. O pau d'água bebe até cair porque não consegue dizer não para cachaça. O santarrão não bebe porque tem medo de ficar de porre. O sábio é aquele que escolhe quando vai beber e quando não vai beber. Mas não é dominado nem pelo impulso de beber, nem pelo medo. Ele é livre em relação ao objeto, no caso a cachaça. E por isso pode aproveitar ou dispensar conforme a sua vontade. Ele não é um escravo daquilo. E isso se aplica a tudo. Comida, relacionamento, carreira, dinheiro, reconhecimento. Enquanto você tem medo de uma coisa ou é obcecado por aquilo, essa coisa te controla. E se ela te controla, você não é livre. Então, quando a gente fala de liberdade em Telemann, não estamos falando da ausência de responsabilidade ou de uma licença para fazer qualquer coisa. A liberdade telêmica é a capacidade de agir e não de ser arrastado. E isso não é fácil, mas é o primeiro passo.
Vamos para o segundo raio, o amor. E já vou avisando que o amor em Telemann não tem nada a ver com melação do Dia dos Namorados. Amor é a lei, amor sob vontade. E aí ele explica. Em grego, ágape, que é amor, tem o mesmo valor numérico que Telemann, que é vontade. 93, nos dois casos, tá? Se você quiser referência na numerologia grega. Isso não é uma coincidência. Dentro do sistema, isto é uma afirmação. Amor e vontade são a mesma coisa. São manifestações diferentes de uma única ideia, de um único conceito. Então o texto dá uma definição de amor que é bastante precisa. Amor é a chama que em êxtase acende dois que desejam tornar-se um. Dois que desejam se tornar um. O amor aqui é um princípio universal de unificação. Não é aquele sentimento gostosinho que você tem pelo teu crush. É a força que move todo o universo na direção da unidade. Ei, como assim unidade? O universo parece bem dividido. Tem guerra, tem fome, tem Instagram, tem polarização política. Tem tudo isso. Mas o que o texto está dizendo é que tem uma tensão fundamental em todas as coisas que existem, que vem justamente do fato de serem vistas como separados. A gente tem a ilusão de que o universo está dividido. Inclusive, o Liber 150 diz que essa ilusão de separação é a própria origem do mal. E tudo que existe no universo carrega um anseio, uma força de voltar a essa unidade. O nome dessa força é amor. E o texto vai bem longe com isso, tá? Diz que no nível mais avançado do trabalho espiritual, qualquer objeto, qualquer ideia, qualquer coisa percebida pode e deve ser sujeita ao amor como um método de unificação. Você pega uma ideia, mesmo uma que seja feia, que seja repulsiva, e você aplica sobre ela toda a sua capacidade de amor, todo o seu desejo de união, até que essa ideia e você se dissolvam um no outro. O mais interessante é o que acontece depois dessa dissolução. Não sobra nada. Porque o amor verdadeiro, levado ao limite, destrói essa ilusão de separação. E quando a ilusão da separação entre você e o objeto desaparece, o que sobra não é nem você, nem o objeto. É algo que não tem nome, que o texto chama de coisa nenhuma. E dando continuidade ao processo, isso se torna uma unificação progressiva com tudo que existe. Só que isso não fica barato. Tem um aspecto do amor que não dá para pular. Um estado que o Liber 150 chama de secura. A secura é aquele estado em que o amor simplesmente não está presente. Você quer amar, você quer essa conexão, só que, necas, tá seco, tá árido, o fogo apagou. O Liber 150 é bem honesto sobre isso. Não tem fórmula mágica para sair da secura. A única saída é a resiliência, a persistência paciente. Só que, e aqui tem outro pulo do gato, a secura, mesmo ela, tem uma função. Pois quando a seca é completamente perfeita, é certo que, por nenhum meio, a alma será satisfeita, a não ser pela realização da grande obra. Falando em português, quando tudo que é pequeno deixa de te satisfazer, você fica com fome só do essencial. É como se a secura queimasse toda a palha até só restar o grão do trigo. Mas tem outra coisa que o texto fala sobre amor que confunde direto: a ideia de pureza. Quando o texto fala em pureza no amor, fala em castidade, ele não está dizendo que é contra o lesco-lesco.
está falando de uma ausência de elementos estranhos misturados ali no amor. Ou seja, se você ama alguma coisa, ama de verdade, sem segundas intenções, sem ficar atrás de um bônus, sem ter um medo misturado junto. Qualquer mistura dentro do ato de amor é impureza. E isso é a falta de castidade que ele fala. O mais interessante de tudo é que o próprio texto faz questão de dizer o seguinte, que não existe objeto errado para o amor. Não existe um método, não existe um amor errado. Qualquer maneira de amor vale a pena. Mas o que existe é intenção impura. É amor misturado com medo, com vaidade, com possessividade. Tudo isso vai contaminar o amor. O resto é só um instrumento. E termina esse capítulo com uma frase que eu adoro pela simplicidade. Pois a vida em si é a fruta da flor do amor. Porque a vida, que é o próximo pilar, ela nasce do amor. E é para lá que a gente vai agora. Ok, vida. Terceiro raio. E vai tirando esse sorrisinho aí da tua cara, tá? Você até pode achar que já sabe o que é vida, mas o texto faz questão de meter a mão na tua cara. O que os homens chamam de vida não passa de uma sombra da verdadeira vida. Danou-se. Que caboja é esse tal de verdadeira vida? O texto começa com uma imagem do coração. Sístole e diástole, contração e expansão. E diz que a vida de um ser humano segue o mesmo padrão. Só que ele vai além. E diz que o que você chama da tua vida, do teu nascimento até a tua morte, é só um pedaço de uma curva ondulada que se estende até o infinito. O Ouroboros, aquela serpente que devora a própria cauda, não foi o símbolo escolhido pelos antigos para representar a vida por acaso. Vida não é uma coisa com começo e um fim. Ela é uma continuidade ondulante, uma mudança que nunca para. E aí vem o ponto central. Nascimento e morte não são extremos opostos da existência. Eles são pontos de inflexão numa curva contínua. São como a contração e a expansão do coração do universo. São necessários para que esse coração funcione. Aí o texto propõe, então, um exercício mental. Pare de se identificar só com um segmento dessa curva. Comece a se identificar com a curva inteira. Larga a mão do eu sou essa vida, do meu nascimento até a minha morte. Começa a pensar em termos de eu sou o processo que atravessa inúmeras vidas, em cuja equação essa vida de agora é só mais um coeficiente. A partir daí, tudo muda. O texto descreve o que acontece quando você realmente internaliza isso. Incansável, você passa de éon em éon, de estrela em estrela, o universo, seu campo de jogo, sua infinita variedade de esportes, sempre velha e sempre nova. Isso não tem nada a ver com reencarnação no estilo na minha vida passada eu era um faraó. É uma afirmação filosófica sobre a natureza da consciência e da identidade. A pergunta é, afinal de contas, o que persiste quando o corpo muda? Resposta, a consciência. Grande resposta, afinal de contas, o que é consciência? Segundo o princípio telêmico, consciência é uma continuidade tecida pela memória e pela vontade, que atravessa as formas, os corpos e os momentos. É basicamente a mesma intuição que o Buda Siddhartha teve quando falou da continuidade do karma. Ou então que o filósofo pré-socrático Heráclito teve quando disse que você não pode entrar duas vezes no mesmo rio, mas você, aquilo que entra, persiste de alguma forma. Agora, se isso é reencarnação,
se é você tendo uma continuidade nos teus descendentes, se é a obra que você deixa para trás na sua vida, se é a memória que seus entes queridos guardam de você. Telemann não bate o martelo sobre isso. Você é livre para entender esse processo como você bem quiser. Mas, para chegar a essa vida verdadeira, o texto propõe 2 caminhos práticos. O primeiro é a tal da chamada memória mágica, que seria a capacidade de recuperar memórias de vidas ou de estados de consciência anteriores. E aí, o próprio Crowley vai admitir que isso é uma baita dificuldade para quase todo mundo. E dependendo de como você entendeu a ideia, nem sei dizer se seria possível. Por isso, lá no 150 não se recomenda muito esse método, ele só menciona mesmo. Já o segundo método seria dissociar os elementos do ser. E você começa isso pelo corpo de luz, que é tipo um veículo sutil da sua consciência, que um monte de tradição esotérica descreve, e aí você vai aprendendo a operar a consciência nessa forma, explorando com isso planos de existência que não dependem do teu corpo físico. E tá bom, reconheço que isso parece papo de maluco. Mas o argumento prático é o seguinte: se você conseguir colocar a tua consciência num estado que independe do teu corpo, você vai ver na prática que você não é o seu corpo. E se você não é o seu corpo, se você não é esta vida específica, você é algo maior que atravessa esse saco de carne que você chama de corpo. E o texto mesmo alerta que nesses estados de consciência mais elevados existe uma baita cilada, Obino, que é a beleza do lugar. Tão floridas são as pradarias desse Éden, e tão doces os frutos de seus pomares, que você amará permanecer entre eles. Se você chega nesses estados de êxtase espiritual, um êxtase espiritual de verdade, eles são lindos demais. Você vai querer ficar lá. E ficar lá, se agarrar nesses estados, se instalar neles como se fossem o destino final, a coisa toda desanda. Tá bom, eles são incríveis, eles são um baita tesão. Mas ainda são dualidade. Ainda são experiências de um sujeito contemplando um objeto. Essa tal de vida verdadeira está além. O texto tem uma frase sobre o que acontece quando você internaliza de verdade a vida como esse processo contínuo e indestrutível. Todas aquelas ideias que geraram tristeza e medo são conhecidas em sua verdade, e assim se tornam sementes de alegria. Tristeza e medo, para a maioria das pessoas, vem de 2 fontes: morte ou mudança. As 2 coisas são o medo de perder, o medo do fim. Quando você entende de verdade, não só como uma teoria, mas como uma experiência, que a morte é um ponto de inflexão e não um fim, e que mudança faz parte da natureza da vida e não é sua inimiga, o medo muda de forma. Ele não some, tá, gente? Mas ele muda. O grande inimigo se torna o grande aliado. Isto é que no vocabulário de Telemann se chama vida, o que nos leva ao último raio, o mais difícil, o mais abstrato, aquele que embola toda tentativa de definir. E chegamos na tal da luz. O Crowley, quando ele escreveu o Liber 150, sabia que aqui a linguagem vai para as cucuias, porque ele diz de cara: aqui há uma dificuldade sempre crescente no uso das palavras. Ele disse que passou 2 dias sem dormir antes de escrever esse capítulo, de tanto que a responsabilidade pesava. Mas deixa eu tentar fazer o mesmo, só que com menos melodrama.
O texto descreve a luz como aquilo que está na natureza mais secreta e mais sutil da própria vida. Quando você vai além da liberdade, além do amor, além da própria vida, o que sobra? Sobra a luz. Mas não é luz tipo a da lanterna do teu celular. Também não é luz como metáfora de inteligência. Ele está falando de luz como estado puro de ser sem forma, sem limite, sem distinção. Tá, vamos para o texto. Nessa luz nada existe, pois ela é homogênea, e por isso os homens a chamam de silêncio e escuridão, e nada. Aqui tem um paradoxo. A luz é tão total, tão sem divisões, que não tem nada dentro dela para ser percebido. Porque perceber exige o sujeito que percebe e um objeto para ser percebido. Só que aqui tem nada disso. Não existem dois, só existe um. E o diabo é que não dá nem para chamar de um. Porque se você diz que existe um, vai acabar tendo que assumir a existência de um dois em oposição. Daí o texto diz que é melhor chamar isso de nada. E o mais honesto que o texto consegue dizer sobre isso é o seguinte: embora eu a chame de luz, não é luz nem ausência de luz. Isso, seu bando de Paruara, não é sofisma, tá? Ele não estava saindo pela tangente. É entender que a linguagem, que é uma ferramenta do intelecto, se estropia toda quando dá de cara com essa experiência mística fundamental que todas as tradições descrevem de formas diferentes, mas todas batem no mesmo ponto, que ela não cabe em palavras. O Brahman do Vedanta, neti, não isso, não isto. O tal do taoísmo, o tal que pode ser dito não é o tal eterno. O Ein Sof Eur da Kabbalah, a luz ilimitada que precede tudo. O Sunyata do budismo, a vacuidade que não é vazia. Telemann chama de luz e diz que qualquer nome que você der é errado. Só que alguns nomes são menos errados que outros. Como é que você chega nessa luz? Eu sinto muito se você estava esperando uma formulinha pronta para isso. A real é que você não chega. E você nem recebe essa luz. Você vai construindo aos poucos os outros três: liberdade, amor, vida. Até o ponto que eles mesmos se dissolvem na luz. A luz é uma consequência, ela não é um objetivo. O texto tem uma imagem matemática para isso que eu acho bacana. Pois esse universo é, na verdade, zero, sendo uma equação cuja soma é zero. O universo inteiro é uma equação que soma zero. Porque se não fosse, algo teria surgido do nada, o que filosoficamente é um absurdo. Então tudo que existe, somado com seus opostos, cancelado com seus contrários, dá zero. E esse zero não é ausência, é a totalidade de tudo e seu inverso ao mesmo tempo. É por isso que o texto diz que a luz é chamada de nada, não porque é vazia, mas porque contém tudo e nada ao mesmo tempo, sem divisão. Mas o que diacho que essa luz tem a ver com o teu dia a dia, com a tua vida na prática? Pelo que diz o texto, a luz não é como se fosse um prêmio que é dado a uns poucos eleitos superiores e maravilhosos e lindos. A luz é a natureza mais secreta de todo ser que exista, incluindo você, incluindo Joãozinho, incluindo até a tua ex-sogra. A diferença é que a maioria das pessoas vive em camadas. Tem a camada do ego, a camada dos desejos, a camada dos medos, a camada das histórias que você conta sobre você mesmo. A prática dos outros três pilares, liberdade, amor, vida, vai dissolvendo essas camadas até que a luz que estava lá embaixo de tudo aparece. Você não produz a luz, você não é uma lâmpada. Você remove o que estava tapando ela. E depois de chegar lá?
Segundo o Liber 150, você não fica lá. Ele diz que você vai e depois você volta. Que você aprende a atravessar essa equação do universo de um lado para o outro à tua vontade. E que a tua função, então, passa a ser ajudar quem ainda está preso nas correntes. Ou seja, você volta e explica para os outros, tanto quanto você consiga. É quase exatamente o que o Siddhartha decidiu fazer depois da iluminação que ele teve embaixo da árvore Bodhi. Em vez de pegar seus panos de bunda e sumir no mundo, ele voltou, ele começou a ensinar. E por que isso? Porque a grande obra individual, a tua grande obra, a minha grande obra, não é separada da grande obra coletiva, a grande obra do universo. Muito bem, chegamos ao fim. 4 raios ou pilares ou emanações da lei de Telemann: liberdade, amor, vida e luz. Não como papinho good vibes, não como coisa de tradição ocultista obscuro. É um mapa de um caminho, uma liberdade que não é ausência de regras, é unificação da vontade. Saber quem você é e o que você quer no nível mais profundo e ser capaz de agir nisso sem ser dominado por medo ou por impulsos. Um amor que não é sentimentalismo, é um princípio maior de unificação, a força que empurra coisas separadas de volta à unidade. Na prática, um processo progressivo de união com tudo que existe, até que você realmente entenda que não existe separação entre você e tudo aquilo que não é você. Uma vida que não é essa existência de 70, 80 anos que você está vivendo. É o processo contínuo e indestrutível que atravessa formas, corpos, atravessa momentos. E quando você internaliza isso de verdade, o medo da morte, da mudança, de transformação em algo, muda para algo completamente diferente. E uma luz que não tem definição. Isso é de propósito, é o que sobra quando você tirou tudo que não é você de verdade. É a natureza mais secreta do universo e da tua própria consciência. É algo que não se recebe ou se alcança. É algo que surge dos outros 3 pilares. E esses 4 pontos, como a gente acaba descobrindo, na verdade são um só. Você não pode ter liberdade plena sem amor. Você não pode ter um amor verdadeiro sem vida. E nem vida verdadeira sem luz. São faces diferentes do mesmo brilhante. Agora, tem uma coisa que eu preciso dizer antes de encerrar aqui o vídeo, porque seria desonesto eu não dizer. Se tu tá afim de uma pílulazinha mágica, de um guruzinho que vai te carregar no colo, de Salvador que vai te levando pela mãozinha, se você quer um monte de respostas prontas e fáceis, esquece! Esse sistema não é para você. Telemann é descaradamente um caminho de responsabilidade total sobre si mesmo. É a máxima liberdade existente? Sim, com certeza é. Mas também isso significa que não tem mais desculpa, não tem justificativa. Não é jogar a culpa em Deus, no karma, na família, na sociedade, no teu signo, no escambau a 4. A vontade é tua, o caminho é teu, o trabalho é teu. As consequências, boas e ruins, são tuas. E o Liber 150 tem a honestidade de dizer que até quem escolheu o caminho, até o próprio autor, vai vacilar, vai fazer besteira, vai se dar mal com isso em alguns momentos. E isso, para mim, é a maior qualidade desse material. Ele não está te prometendo um atalho, não está te vendendo Nirvana em 12 prestações. Ele está dizendo, ó, a lei é essa, o caminho está aí, os instrumentos estão listados. Agora vai! Só não vai me reclamar que é difícil, porque dificuldade é parte do negócio. Pronto, acabou, é essa a história. E
Basicamente é isso que eu tenho para hoje, ô Bando de Paruara. Agora, se esse vídeo fez você pensar um pouquinho que seja diferente sobre o que é liberdade, sobre o que é amor, sobre o que é a vida, que ótimo! Mas se você acha que é tudo besteira mística e prefere continuar escrolando conteúdo de coach falando sobre você despertar a sua melhor versão, é problema teu, tenho nada a ver com isso. Aviso, o link do Liber 150 em português está na descrição, junto com os outros livros que podem ajudar. Leia o raio do texto, discuta essas ideias com outras pessoas e, a partir daí, forme suas próprias conclusões. Afinal, quem disse que eu não estou falando só um monte de besteira? Até semana que vem, ó, Paruaras. 93 para vocês.